Jetzt, wenn wir dieses Gedankengut Kain, Agora, se nós perseguimos a mentalidade de Caim através da história, tem que haver algum clímax na história, e eu posso muito bem imaginar que o ponto alto, absoluto, der absolute Höhepunkt, tem que ter sido na época de Cristo. Porque aqui Satanás, pela primeira vez durante o seu domínio, teve a oportunidade die Gelegenheit, de atacar o Filho de Deus diretamente anzugreifen com o seu mit seinem sistema. System. Então, Also, se wenn nós wir queremos die entender os Gedanken pensamentos verstehen wollen oder e wie como pensam os descendentes de Caim até o fim do tempo, der Zeit, e como eles agem e o que farão, handeln und was sie tun werden, então o tempo de Cristo é o melhor tempo para ser analisado e enxergar aí as nuances. zu studieren. E, naturalmente, Die Gedanken a mente ou oder a das mentalidade de Denken Herodes ist die é a maturidade absoluta de todo esse processo. von diesem ganzen Prozess. Also, Então, wie hat como que Herodes pensava Herodes? O Was que hat fez Herodes Herodes gemacht, para seine confirmar o Herrschaft seu zu poderio? bestätigen? Wie Como que ele hat reinou? regiert? Und was Quais war foram sein seus pensamentos? Denn das Porque war esse foi aquele que derjenige, Satanás der usou Satan diretamente direkt gebrauchte, para um atacar o Gottes Filho de Deus. anzugreifen. Also Ou diese seja, essa história é fascinante. Em Erstens primeiro war lugar, natürlich foi Herodes Herodes o der Grande, der lebte que zur viveu Zeit, por ocasião do als nascimento de geboren Cristo. wurde. Wir wussten Nós nicht sabemos o unbedingt, que ele was er fez, gemacht hat. Aber mas quais was foram as waren seine suas Eigenschaften? propriedades? Die Geschichte A história lehrt nos uns, conta que er ele wurde foi descrito beschrieben como als um ein insano, Wahnsinniger, der seine que assassinou eigene sua própria Familie família und e sehr muitos viele rabis. Rabbis ermordete. Also Ou war seja, ele era gegen contra o povo de Gottes Deus. Volk. Und die guten Aqueles que Rabbis, ainda eram fiéis a Deus. diejenigen, die noch zu Esse Gott eles, em grande hat medida, er zum destruiu. großen Teil vernichtet. Also zur Zeit No tempo de Christi, Cristo, als quando ele Christus nasceu, geboren wurde, da ele já hatte tinha schon aniquilado os die melhores Besten entre o povo de Deus. unter dem Volk Gottes ausgerottet. Und was E o que übrig sobrou blieb, war foram nur só das, aqueles was que lhe ihm eram untertan war. submissos. Also hat Ou die seja, Rabbis ele so matou os rabis als bösartiges como gênio do Genie mal da der nação judaica, jüdischen Nation, zu jedem pronto Verbrechen para qualquer bereit crime und seine para satisfazer sua maßlosen ambição Ehrgeiz desmedida. befriedigen. Er war Ele era um instrumento Werkzeug in der na Hand mão de Satans. Satanás. Und E als como o maior construtor großartigster da história da Bauherr nação in judaica, der jüdischen Geschichte, outra wiederum, vez, Caim construiu uma cidade. Enoque morou nas cidades. Nimrod foi o grande construtor das cidades. Aqui temos a mesma coisa, a mesma maneira de proceder. Ele é conhecido por seus edifícios monumentais em toda a Judéia, entre eles a expansão do templo em Jerusalém, ou seja, ele tem uma aparência de piedade. Interessante. Ele constrói o templo herodiano, o porto de Cesareia, a fortaleza de Massada e o Heródio. Detalhes importantes de sua vida se encontram nas obras do historiador romano judaico Joséfo, do primeiro século. O que ele escreve? Ele escreve que a dinastia dos Herodes foi uma dinastia judaica, de origem idumeia, edomita. Fascinante. Ele era um prosélito, um convertido dos edomitas. Ou seja, ele professava a fé judaica, mas ele não era um judeu. Ela começou com Herodes o Grande, que conseguiu se assentar no trono judaico com o apoio dos romanos e que deu cabo do reino dos Asmoneus, que durou mais de 100 anos. O seu reino subsistiu até sua morte, 4 anos antes de Cristo. Nós sabemos que o calendário que temos atualmente não é muito correto e que Jesus nasceu no fim de sua vida aqui. E foi então repartido entre seus 4 filhos, a tetrarquia, que durou aproximadamente 10 anos. A maioria desses reinos, incluindo a Judéia propriamente dita,
foi incorporada em 6 depois de Cristo a província de Judéia, apesar de haver um reino herodiano restrito. Ou seja, foi transferida a seus filhos, que também eram Herodes, e finalmente Jesus Cristo também teve que comparecer perante um Herodes assim. Mas o caráter do pai foi transferido aos filhos. Tais edomitas judaizados não eram reconhecidos como judeus pela tradição farisaica dominante. Herodes pode até ter se considerado um adepto da fé judaica, mas os judeus conscienciosos e nacionalistas da Judéia não o reconheceram como judeu. Agora, se nós olhamos para isso com o olho tipológico, fica ainda mais interessante. Ou seja, Herodes é um judeu. Mas ele não é um judeu de verdade, ele na verdade é um edomita, que abraçou a fé judaica. Se nós transferirmos isso para o nosso tempo, poderíamos dizer que hoje há muitos cristãos que se denominam cristãos e que confessam a Cristo, mas que na realidade não são cristãos, que não se adequam ao cristianismo e às suas práticas. Não guardam os mandamentos de Deus. Eles têm uma aparência de piedade, mas não têm o seu poder. Eles são sua própria lei. Assim como eles querem viver, continuarão vivendo. Isso nós temos hoje da mesma forma como naquele tempo. Como apoiador fiel de Hircano II, Antipatros nomeou a Herodes a governador da Galileia. Agora temos esse conflito. Agora chegamos cada vez mais perto a esse conflito entre Cristo e Satanás. 2 anos depois, o neto de Hircano, Antígono, usurpou-lhe o trono com a ajuda dos partos. Herodes fugiu para Roma e pediu, por favor, Roma, me ajudem a conseguir voltar ao trono. Ali o Senado romano o coroa rei dos judeus. Como governador da Galileia, ele assumiu seu primeiro papel de líder. Essa posição lhe foi concedida por seu pai Antípatro. Desde cedo, Herodes evidenciou sua brutalidade. Aqui outra vez temos uma característica. Ao massacrar sem piedade uma revolta na Galileia. Quando em 40 a.C. os partos fazem sua invasão, ele deixa Jerusalém. Aqui temos o livro de história que confirma que ele vai para Roma. Esse é o primeiro Herodes. Ele se torna rei dos hebreus, volta, sobe ao trono e se torna o rei sobre a Judéia. Mas os verdadeiros judeus não o reconhecem como tal. Tipologicamente, no fim, existem cristãos verdadeiros que não reconhecem os falsos seguidores de Cristo. Mateus 2,18. Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Portanto, o primeiro Herodes destrói as criancinhas para que, se possível, também destruísse a Cristo. Moisés e Ciro, os dois tipos de Cristo, passaram pela mesma experiência. As criancinhas tiveram que ser destruídas para que não vivessem. Mas Deus também está no jogo. E agora que o negócio fica interessante. Aqui nós temos o templo herodiano, ou seja, Herodes é um grande construtor. Ele tem a forma de piedade. Ele se autodenomina um judeu. Ele adora o Deus dos judeus. Ele se empenha pelo templo. E ele faz melhorias no templo. Mas agora que fica interessante. Herodes era da opinião que precisava fixar uma águia romana gigantesca na entrada principal.
Aqui, uma águia romana gigante na entrada principal do templo. Agora, a quem que esse templo é dedicado? Jeová ou Roma? O templo não é dedicado somente ao Deus dos judeus, mas ele é submetido ao sistema de Roma. E claro, os judeus piedosos consideram isso um sacrilégio. 2 professores e um grupo de alunos da Torá quebraram esse símbolo de paganismo e opressão. Eles vão lá e destroem essa águia romana. E a consequência? Herodes os caçou e os trouxe em cadeias à sua residência em Jericó, onde foram queimados vivos. Herodes então se assegurou que a operação do templo nunca mais fosse interrompida por um incidente assim. Ele instituiu seu próprio sumo sacerdote, depois de ter matado 46 membros do Sinédrio. Esse é o tribunal rabino. Então, o que está acontecendo aí? Ele constrói um templo para os judeus, mas esse templo não é somente dedicado ao Deus dos judeus, mas está sujeito a Roma. E aqueles que se levantam contra isso e dizem, nós não podemos ter sincretismo, não podemos servir aos dois, não podemos servir a Roma e a Jeová, ou um ou outro. Esses são destruídos. E ele institui o seu próprio sumo sacerdote, e é isso que se torna a religião. Ela é uma religião, ela se parece com a religião judaica, mas ela é um sincretismo que, na verdade, está sujeito a Roma. Vocês enxergam a tipologia? Porventura, vemos aqui uma coisa que também pode acontecer no final dos tempos, que nós tenhamos um cristianismo, mas, na verdade, esse cristianismo está sujeito a outro, e só pode ser exercido nesse contexto e em nenhum outro. E se alguém ousa falar contra ele, dizendo, olha, esse sistema aqui não pode ser de Deus, porque não podemos sujeitar o sistema de Deus a outro sistema. Então você é destruído. Então você entra em conflito com essa religião. A crueldade de Herodes era legendária. Agora temos que ver como que esse Herodes pensa. Porque do jeito que Herodes pensa, assim também Satanás pensa. E assim como Satanás pensa, assim também ele transmite os seus pensamentos à próxima e à próxima e à próxima geração até ao nosso tempo. Ele é cruel. Ele sujeita a religião a outro sistema, de forma que haja outro Deus além do nosso Deus, e não é a verdade, mas somente tem a aparência da verdade. Ele é cruel. E entre as muitas vítimas de seus assassinatos estava seu cunhado, sua esposa, 2 de seus filhos, sua sogra, outro cunhado e muitos outros. Ele simplesmente os matou. Ele instituiu um enorme sistema de polícia secreta. Ok? Eu me pergunto se ele teria tido uma CIA, uma FBI também. Destruía com brutalidade a todos que estavam sob suspeita de formar uma intriga com ele. Destruindo todos seus críticos, instituiu a Pax Romana. Ok. Isso é como ele pensa. Agora vamos aos seus descendentes. Herodes Antipas, nascido mais ou menos em 20 a.C. e morreu em algum momento depois de 39 depois de Cristo. Nós não temos nenhuma imagem dele, mas ele é aquele que também decapitou a João Batista. E Jesus Cristo comparece perante ele.
Ou seja, os dois Herodes têm a mesma atitude. E essa atitude, essa mentalidade foi a de Caim. E essa mentalidade foi transferida a Enoque. E foi transferida às gerações. E depois do dilúvio teve continuidade com Nimrod. Essa rebeldia contra Deus. E ela amadurece no tempo de Cristo. Portanto, autoridade absoluta, brutalidade absoluta, tortura sempre faz parte, assim como tivemos com os assírios, assim como as gerações subsequentes também tiveram, os romanos, e quando amadureceu, Deus interveio. Lucas 23, 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Quando se trata de inimizade contra Deus, ou o povo de Deus, então mesmo os partidos antagônicos definitivamente chegam a um acordo, pois eles têm um inimigo em comum. E a Bíblia diz que Pilatos e Herodes eram inimigos, mas quando eles tomaram uma decisão unânime, que Jesus Cristo deveria ser condenado, então eles se tornaram amigos. E podemos contemplar o mundo e enxergar todas essas inimizades, e podemos nos perguntar como que todas estas organizações que são inimigas entre si, estados e religiões e seja lá o que for, como será possível que eles de forma unida uma vez irão se voltar contra o povo de Deus? Aqui está a resposta. Eles eram inimigos, mas eles tinham um inimigo em comum, e esse os uniu. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui nós temos toda a história desse grande conflito. E aqui está o clímax da história. Sim, e na própria contagem do tempo nossa, nós temos antes e depois de Cristo. Esse conflito entre Satanás e Deus foi levado ao seu clímax aqui. E nesse momento, Satanás é vencido definitivamente. E isso, o que para Satanás parece uma vitória, na verdade, é a sua grande derrota. Atos dos Apóstolos diz: levantam-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntam a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui, o Novo Testamento cita um dos Salmos. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel. Incompreensível. Quem que se ajuntou contra o Filho de Deus? Herodes, o governante. Pôncio Pilatos, o representante de Roma. Junto com os gentios, os povos gentios e o povo de Israel. Então, todo mundo contra um punhado de remanescentes que reconhecem a Cristo. E assim será no final dos tempos. Atos 13, 27. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes,
condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Então, quando nós não reconhecemos a verdade, se nós não reconhecemos a verdade para o nosso tempo, então vamos nos tornar parte desse grupo que traz a mentalidade de Caim consigo. E finalmente vamos nos voltar contra Deus. Então, Atos 12. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Herodes, naturalmente, não era reconhecido como do grupo fariseu dos judeus. Mas eles gostaram daquilo que ele fez com Cristo. E como ele visse que isso agrada os judeus, então ele se volta aos seguidores de Cristo e ele prende alguns deles. E ele prende a Tiago e o mata. Então, como ele viu que, uau, isso tem as suas consequências com os judeus, eles me honram mais ainda por isso. Então, ele também prendeu a Pedro. Então, ele coloca Pedro na prisão, o algema, o prende a correntes, há 3 portões entre ele e o mundo lá de fora. Ele está amarrado com correntes entre 2 sentinelas, e mais guardinhas lá no meio e mais guardinhas lá para o portão de fora. E vem um anjo e libera Pedro dessa situação. E Pedro, tornando-se, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Tem que pensar tipologicamente. No final dos tempos, se formos achados fiéis, então vamos estar sob a proteção dos anjos. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, ele estava sentado no tribunal e ele tinha o sinal de Caim. Ele tem autoridade. Ele teve até a autoridade de condenar o Filho de Deus. E Deus lhe dera esta autoridade. E também há um Pilatos. E Jesus disse a Pilatos: você não tem poder sobre mim? Se eu quisesse, eu poderia pedir para os anjos, eles me ajudariam. E a autoridade que você tem, você só tem porque Deus a permitiu. E por quanto tempo Deus a permitiu? Até o momento em que chegam a destruir mesmo o Filho de Deus. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. E ele fez ali uma palestra. E o povo exclamava: voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ou seja, outra vez ele chegou ao limite e Deus disse: até aqui e não mais. Timóteo, admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Nós temos um texto assim na Bíblia, que nos diz que devemos nos submeter aos reinos desse mundo. Tito diz: admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Na verdade, é fascinante o que Deus faz aqui.
O povo de Deus está, na verdade, nesse mundo, baixo o domínio dos seguidores de Caim. Eles exercem a autoridade e, finalmente, em algum momento, chegará ao ponto em que os dois se chocam um contra o outro. Mas Deus diz, até que chegue esse momento, sujeitai-vos, sede um exemplo, sede obedientes. Quando eles são cruéis, sejam mansos. Quando eles não têm a vontade de perdoar, perdoai, sejam um exemplo. E talvez alguns deles vão perceber, talvez alguns deles vão assumir a nossa posição. Talvez eles vão se converter, eu lhes daria a chance. Então Deus permite que essas pessoas que estão desviadas, os apostatados, que eles reinem. Romanos 13, verso 3, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Então, enquanto o conflito entre o bem e o mal não chegar ao seu clímax, pode-se coexistir num mundo assim. Enquanto se respeita as leis e se é obediente, se pode sobreviver. Mas quando as leis entram em conflito com as leis de Deus, então temos um problema. Temos que obedecer mais a Deus que aos homens. Hebreus 13, verso 6. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Esta situação, na verdade, é permitida por Deus para os dois lados. Por um lado, para que eles possam ver um exemplo daqueles que temem a Deus. Um exemplo de mansidão, de bondade e todas as virtudes cristãs, para que se convertam. E nas situações críticas, tem o objetivo de formar no povo de Deus um senso de dependência, sem o qual não podemos existir. Dependência total e absoluta de Deus. Aqui está um alto relevo no Museu Britânico de Shamash Haddad. E aqui também aparecem alguns símbolos, entre outros, naturalmente. Aqui a cruz que ele leva no seu colar, porque esses símbolos, nós já lemos, são usados nos grêmios secretos para propagar a sua ideologia. Aí também temos a tríplice coroa, que também está sobre a cabeça de Ishtar. E aqui também o símbolo de Anu, que o deus Marduk carregou. Aqui nós temos a rosa cruz, que simboliza três coisas. Isso, de novo, é maçonaria. Aqui está o símbolo para a rosa cruz. A imutabilidade e a bondade de Deus. Esse é um dos pontos com os quais concordamos. A imortalidade da alma. Aqui temos um problema, porque a Bíblia diz que somente Deus tem imortalidade. E a derradeira derrota e aniquilação do mal, da falsidade e sofrimento por um Salvador, o Messias, que virá, se é que ele não já veio. Bem, isso já nos mostra a ideologia deles. Porque nós já sabemos que o bom é chamado de mal e o mal de bom. E, naturalmente, o ensino está de ponta cabeça. Nós temos aqui uma rebeldia contra Deus. Fé em Deus, na humanidade e em si mesmo. Interessante. Esperança, a vitória sobre o mal e o progresso humano. E amor pelo próximo. Portanto, aqui temos uma forma de piedade, mas a substância é negada. A palavra de Deus é virada do avesso. E o eu é exaltado. Aqui temos outra vez, temos a mentalidade de Satanás. Apocalipse 13, verso 2 diz,
E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Aqui nós temos outra vez um governante com um poderio enorme, e ele deve governar. Agora, quem que é aquele que aqui governa no fim dos tempos? Os reformadores todos disseram que Apocalipse 13, a besta que emerge da água, é Roma, representa Roma, o sistema papal. E isso tem grande endosso aqui da Bíblia. Agora, é possível que em nosso tempo, esse sistema ideológico, que já começou com Caim, finalmente leve à morte dos filhos de Deus, ou a esse conflito entre Deus e os descendentes do dragão. Entremos na política. Thomas Woodrow Wilson, ex-presidente dos Estados Unidos. Desde que eu sou político, pessoas têm compartilhado sua opinião, sobretudo pessoalmente. Alguns dos homens mais influentes dos Estados Unidos, da indústria e do comércio, temem alguém, temem alguma coisa. Eles sabem que em algum lugar existe um poder que está tão organizado, é tão sutil, tão vigilante, tão intrincado, tão meticuloso, tão abrangente, que eles só exteriorizam sua crítica em forma de cochicho. Aqui nós temos um presidente dos Estados Unidos que diz que nos bastidores existe um poder e por isso é melhor só falar em tom de cochicho. Ele também diz, entre outras coisas, a liberdade nunca veio do governo. A liberdade sempre partiu dos governados. A história da liberdade é uma história de restrição do poder regente, não de sua expansão. Porque se nós damos poder absoluto a governantes, então definitivamente acabamos em Lameque. E todos os governantes no passado trilharam por esse caminho. E no final, eles se tornaram brutais. Finalmente, eles começaram a torturar pessoas. Então, chegaram ao ponto em que Deus disse, basta, não mais que isso. E se todos os governos no passado foram por esse caminho, quão avançado será que nós não já estamos hoje em dia nesse caminho? Os Cavaleiros de Malta, ou os Templários, e o Papado. Aqui nós temos o comandante dos Cavaleiros de Malta, o Sr. Matthew Festing, ele faz parte da nobreza, e Adolfo Nicolás, um sacerdote espanhol, que é o superintendente dos jesuítas, organizações poderosas do domínio romano. E agora eu quero apelar para o espírito de profecia. No livro Grande Conflito nós lemos: em toda a cristandade, o protestantismo estava ameaçado por temíveis adversários. Passados os primeiros triunfos da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando ultimar sua destruição. Nesse tempo, fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, agora ouça bem, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Separados de laços terrestres e interesses humanos, insensíveis às exigências das afeições naturais, tendo inteiramente silenciadas a razão e a consciência, não conheciam regras, nem restrições, além das da própria ordem, e nenhum outro dever
a não ser o de estender o seu poderio. O Evangelho de Cristo havia habilitado os seus adeptos a enfrentar o perigo e suportar sem desfalecer o sofrimento pelo frio, fome, labutas e pobreza, a fim de desfraldar a bandeira da verdade em face do instrumento de tortura, do calabouço e da fogueira. Temos nós organizações que se tornam brutais? Sim. Temos aqui organizações que estão dispostas a torturar? Sim. Deu Deus algum basta já? Sim, 1798. Mas apesar disso, continuemos lendo. Para combater estas forças, o jesuitismo inspirou seus seguidores com um fanatismo que os habilitava a suportar semelhantes perigos e opor ao poder da verdade todas as armas do engano. Não havia para eles crime grande demais para cometer, nenhum engano demasiado vil para praticar, disfarce algum por demais difícil para assumir. Votados à pobreza e humildade perpétuas, era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à subversão do protestantismo e restabelecimento da supremacia papal. Esse foi o alvo dos jesuítas. E hoje nós vivemos em um tempo no qual um papa jesuíta está na frente em Roma. E a humanidade acredita estar vivendo um cristianismo que há tempo já não existe. Herodes também construiu o templo. Mas esse templo estava sujeito a Roma. E a águia romana estava lá na entrada. E ai, se verdadeiros soldados de Deus quisessem afirmar que isso era sincretismo, eles eram caçados, torturados e destruídos. Nós sabemos da história da Reforma que a Inquisição praticou torturas. Os aparelhos estão por todo lugar. Até aqui, em Nürnberg, alguns deles foram fotografados. As prensas de dedão, as máquinas terríveis que rasgavam as pessoas em pedaços e com grandes pedras. Então, também, claro, o espetar as pessoas, os fogos que queimavam, as dores terríveis infligidas às pessoas. Mas para fora, o rosto desta ordem é o cristianismo, e a bondade, e a misericórdia. Adolfo Nicolás, o general atual dos jesuítas, e agora um papa jesuíta. E o interessante é que, pela primeira vez na história, nós temos 2 papas e temos 2 generais da ordem dos jesuítas. Isso nunca aconteceu. É sem precedentes. E, no dia 13/3 de 2013, o formato de data exibido pelo Vaticano, às 7h06 da tarde, no horário local, que também produz a soma 13. E no ocultismo, é um fato que a numerologia é muito importante. Se nós consideramos todos esses números aqui, é fascinante. Se tem algum significado, isso é de menos importância, mas só digo que é fascinante. Soma aí os dígitos de 13/3 de 2013. 1 mais 3 mais 3 mais 2 mais 0 mais 1 mais 3, total de 13. O horário exato quando foi divulgado que ele seria o novo Papa, 7h06. Some isso, 13. Foi aí que a Igreja Católica divulgou o seu novo Papa. E, naturalmente, podemos dar continuidade. Se nós estudamos um pouco as viagens desse Papa, quando que o helicóptero o apanha, quanto tempo ele viaja, aonde ele estará, em que momento, que horas que ele pousa, 13 horas. Sempre está aí o número 13 integrado. Fascinante.
Se tem algum significado, quem sabe? Talvez é só uma conspiração. Então, os jesuítas e o Papa, no tempo de hoje. Quem que é o herdeiro? Ou quem que são os herdeiros do sinal do poder? Quem que tem um sinal do poder? A praxe prescreve que o novo pontífice de Roma se encontre com os jesuítas. Esse Papa também o fez, ou seja, os jesuítas saúdam os jesuítas. Dois jesuítas. Na posição mais superior de poder da Igreja Católica. Adolfo Nicolás, o general dos jesuítas, e Jorge Mário Bergoglio, o Papa. Papa Francisco, exemplo cristão em contraste com os rudes. Quem diria, dizem as páginas da internet, que seu sucessor seria um Francisco dos fins do mundo, um jesuíta, um dos candidatos do conclave, e assim por diante. Não, a grande surpresa em Francisco é que ele é tão cristão. Ele vive a fé. Tantos prelados se contentam em falar sobre ela. Ele evitou a pompa de seu cargo e tinha uma vida simples em Buenos Aires. Aqui ele é exibido como o exemplo, o modelo para o cristianismo. Ele beija as crianças. Ele anda num carro pequeno. E assim por diante. Mas quando nós olhamos um pouco mais de perto, me parece que ele ainda está com a calça preta debaixo de seu vestido. Ele beija os pés. Ele é humilde. Todas essas coisas. Voltemos ao espírito de profecia. Grande conflito. Quando apareciam como membros de sua ordem, ostentavam santidade, visitando prisões e hospitais, cuidando dos doentes e pobres, professando haver renunciado ao mundo e levando o nome sagrado de Jesus, que andou fazendo o bem. Mas sob esse irrepreensível exterior, ocultavam-se frequentemente os mais criminosos e mortais propósitos. Era princípio fundamental da ordem que os fins justificam os meios. Por esse código, a mentira, o roubo, o perjúrio, o assassínio não somente eram perdoáveis, mas recomendáveis quando serviam aos interesses da Igreja. Sob vários disfarces, os jesuítas abriam caminho aos cargos do governo, subindo até conselheiros dos reis e moldando a política das nações. Tornavam-se servos para agirem como espias dos seus senhores. Estabeleciam colégios para os filhos dos príncipes e nobres e escolas para o povo comum. Assim, filhos de pais protestantes eram impelidos à observância dos ritos papais. Será que Caim melhorou com o passar do tempo? Ou será que foi de mal a pior? O que a história nos ensina? Os assírios, será que eles todos se converteram? Um rei se converteu em Nínive, então valeu a pena ir lá e pregar o evangelho. Mas não durou muito. Eles estavam outra vez pior que antes. Os romanos, será que eles melhoraram? Ou será que eles crucificaram o Filho de Deus? O Herodes, será que esse melhorou? Ou ele piorou e piorou cada vez mais? E assim fazemos a mesma pergunta hoje. Será que esse poder que tem em sua mão o sinal dessa autoridade está se tornando melhor? Ou será que é nada mais que uma aparência? Duas espadas. O ensino da Idade Média entre a relação entre Igreja e Estado.
O Papa Bonifácio VIII, que reinou entre 1294 e 1303, explicou o seguinte: as afirmações dos evangelhos nos ensinam que estão em posse de duas espadas, a saber, a espiritual e a temporal. Porém, esta é para a igreja, aquela para ser manuseada pela igreja. Esta, na mão do sacerdote, aquela na mão de reis e soldados, mas pela aprovação e tolerância do sacerdote. É apropriado, entretanto, que uma espada esteja sob a outra, e a autoridade temporal se submeta à autoridade espiritual. Unam sanctum. Esta doutrina não foi erigida pelo Papa, mas ela reflete o pensamento daquele tempo, quando os sacerdotes e reis eram membros da Igreja Católica, em cujo nome o Papa Bonifácio falou. Aqui está a sua bula Unam Sanctum. Detalhe, eu peguei isso aí lá do site do Vaticano. Pois quando o apóstolo diz, agora temos que ver como eles pensam, porque o ponto aqui é a mentalidade de Herodes, é a mentalidade de Caim, é a atitude dos que governam sobre os maus. Eis aqui duas espadas. Ele cita Lucas 22:38. E já que é o apóstolo que diz isso, o Senhor não respondeu que são espadas demais na igreja. Quem nega que a espada temporal está na posse de Pedro, não atentou bem ao mandamento do Senhor. Põe a espada de volta ao seu lugar. Então, esse é o lugar da espada, segundo o papado. Portanto, os dois estão sob o poder da igreja, a saber, a espada espiritual e a material. Note, entretanto, que uma é para a igreja, outra a ser manuseada pela igreja. Esta na mão do sacerdote, aquela na mão dos reis e soldados, mas pela aprovação e tolerância do sacerdote. Então, segundo a Igreja Católica, quem que governa o mundo? Eles. Eles carregam a espada espiritual e o Estado carrega a outra espada. E as duas espadas governam sobre os seres humanos. E o deus Marduk, o que esse tinha? Esse também tinha uma espada. Agora aqui eles citam a Bíblia. Mas eu penso que eles fazem violência, abusam da Bíblia. Eles não a citam, na verdade. Mas continua. É apropriado, entretanto, que uma espada esteja sob a outra, e a autoridade temporal se submeta à autoridade espiritual. Pois o apóstolo disse, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Romanos 13:1. Muito bem elaborado o argumento. Elas não seriam ordenadas se uma espada não estivesse debaixo da outra, e se a menor não fosse levada, de certa forma, ao nível superior pela outra. Nós declaramos, dizemos e definimos que é essencial para a salvação de cada criatura humana ser submisso ao bispo de Roma. Muito bem. É assim que a Igreja Católica Romana entende como deve exercer o poderio. Eles creem que receberam essa autoridade e esse poder diretamente de Deus. Eles mencionam o texto da espada, interpretam que Deus lhes deu a ordem que tudo será sujeito a eles. Sim, Deus deu a Caim um sinal. Ele disse, tu podes reinar. Mas quando chegar o momento em que teus pensamentos só sejam maus continuamente, e quando a tua aparição for contra a lei de Deus, então eu vou dar um fim em seu reinado. E outros vão ter outra vez a oportunidade, em teu lugar, para exercer o mesmo poder. Então, desde o começo até o fim, Deus o permite. Deus até diz a seus filhos, submetei-vos ao sistema. Mas Ele nunca diz aos filhos de Deus, misturai-vos
com esse sistema. Ele diz, separai-vos desse sistema e apegai-vos a Deus. Agora vamos ver o que realmente está escrito. Leiamos o texto. E disse-lhes, Lucas 22, quando vos mandei sem bolsa, sem alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Como é que Deus os enviara? Me ajudem aqui. Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Muito bem. Vamos pegar aqui a ajuda do texto em inglês, que talvez explica melhor este verso. Porque aqui a referência pode ser aquele que não tem bolsa, aquele que não tem alforge, que vende a sua capa. O texto em inglês diz, Then said he unto them, então disse-lhes, But now he that has a purse, mas agora, aquele que tem bolsa, let him take it, tome-a, and likewise his crib, o alforge, a sua bolsa, and him that has no sword, let him sell his garment, and buy one. Porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado. Porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Eles disseram, esses são os discípulos, Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse, basta. O Papa, ou Papado, toma esse texto e diz que Jesus disse que as 2 espadas são suficientes para aquilo que eu pretendo fazer. É justo o contrário. Justo o contrário, diz esse texto. Vamos ler outra vez, com cuidado. Verso 35. Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou alparcas, o que faltou a vocês? Nada. Ou seja, o povo de Deus é enviado como ao mundo? Sem bolsa, sem alforge e sem calçados. Eu penso que não se trata aqui de calçados literais, porque eu penso que todos ali tinham calçados nos pés quando saíram. Eles não estavam literalmente descalços. Mas o pensamento por trás disso é dependência em sua totalidade de Deus. É assim que Deus envia o seu povo ao mundo. E agora, o contraste. Disse-lhes, pois, mas agora, aquele que tiver bolsa, tome-o como também um alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre-a. Ou seja, quem é esse grupo? O que tem uma bolsa, o que tem um alforge, mas ainda não tem espada. Se quiser ter espada, venda a sua capa. O que representa uma capa, um vestido, na Bíblia, tipologicamente falando? Caráter, justiça. Então, se eu quero ter uma espada, se eu quero governar, se eu quero me exaltar perante outros, por eu ter uma bolsa, por eu fazer parte do mundo, por eu ter um alforge, por eu ser independente, então venda a sua capa. Venda a sua justiça e tome a espada. E o que acontece? Quando a humanidade chega ao ponto em que tem a espada na mão, e chega o momento em que se rebele contra Deus. O próximo verso. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito. E com os malfeitores foi contado. Quem que o considerou como malfeitor?
Aqueles que tinham a espada. E quem era? Eram os romanos. E era o Herodes, que se retratava como judeu. Mas os verdadeiros judeus não o reconheceram. Os verdadeiros judeus não o reconheceram, mas ele tinha forma, aparência de piedade. Ou seja, aqueles que portam a espada chegaram até a colocar o Filho de Deus perante juízo e o condenaram à morte. E Pedro diz, Senhor, aqui temos 2 espadas. Por favor, basta. Você não entende, o Senhor lhe diz. Ou seja, nós não temos que ter essa espada. Só há uma espada que podemos ter em mãos. Se trata de uma espada simbólica, não uma espada de domínio, mas a espada do Evangelho. Tomás de Aquino, no direito de Deus, o Papa tem poder espiritual e temporal como o maior rei da terra. Ele porta a espada. E o que Herodes e Pilatos tinham na época de Jesus, o representante atual de Caim tem em suas mãos. Ele tem esse poder. Ele é o rei do mundo. Kaufmann, Romanismo como um poder mundial, escreve: como cabeça do governo papal, o Papa de Roma reivindica superioridade e domínio absolutos sobre todos os reinos da terra. Todos. E nós vamos ver até que ponto isso chega. O direito de destituir reis é parte da soberania mais alta que os papas exercem como vice-regentes de Cristo sobre todas as nações cristãs. Cardeal Henry Manning. Ou seja, esse poder diz hoje que eles têm o direito de portar as 2 espadas que Deus permitiu no tempo de Caim. Também na era esotérica, até o nosso tempo. E cada vez veio o conflito com o povo de Deus e, no fim das contas, com o próprio Cristo. E nós estamos agora a caminho do último conflito. E se nós não compreendemos a história, se nós não entendemos a mentalidade, o pensar de Caim, então também não compreenderemos os eventos finais. Na próxima palestra, nós vamos dar uma olhada exatamente como são as relações e como esta organização, este poder de Anu e Marduk irão usar esta marca do poder para se voltar definitivamente contra Cristo e o seu povo. Então, como Caim, se fosse possível, matar o Abel antitípico. Que Deus nos abençoe a estudarmos esses temas. Muito obrigado.